está em uma decadência moral e a favor dele ele nada pode fazer. Irmãos, vamos abrir as Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, do verso 8 até o 37. Embora não lerei todo o texto porque ele é bastante extenso, mas podemos comunicar passo a passo aquilo que nós encontramos aqui no texto. Então, capítulo 4, verso do 8, e nós vamos ler aqui até o verso de número 17. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Mas louvado seja Deus. Irmãos, quando nós ouvimos uma mensagem, uma palavra, ou algo que nos diz assim, uma vida extraordinária. Quando a gente diz isso, o que seria de fato uma vida extraordinária para nós? Muitas pessoas acreditam que uma vida extraordinária seria algo que me daria todos os recursos e faria de mim uma pessoa diferente das outras, que chamaria atenção para o êxito e o sucesso da minha vida. Porém, muitos estão enganados sobre esta realidade. Algo extraordinário não precisa ser cercado de coisas deste mundo presente e nem tampouco viver a vida arregalada, como se nós tivéssemos uma exposição, uma condição de vida melhor do que os outros. Entretanto, é importante entendermos o que de fato foi extraordinário nesta mensagem. E ela não está aqui somente contando algo a respeito de uma sunamita por onde Eliseu passava. Nós temos muito mais do que isso nessa região de Sunem. Sim, nós temos muito mais. Sunem, ela ficava, olha só o que nos diz aqui a realidade da cidade, um pouco mais de 30 quilômetros de Abel-Meolá, cidade natal de Eliseu. E também essa cidade ficava à beira do caminho que se seguia para a região do Carmelo, aonde no Monte Carmelo se encontrou Elias várias vezes. E então ele estava indo ao Monte Carmelo para buscar o Senhor, para servir ao Senhor. A palavra Carmelo, ela vem do hebraico, significa Carmel, e o significado é vinha, ou jardins, ou vinha do Senhor. E é neste lugar também que Elias, em desafeto, vamos dizer assim, contra os
profetas de Baal os experimentou e todos eles, envergonhados, morreram, porque só o Senhor é Deus. Foi ali no Monte Carmelo. E para ir até o Carmelo, era necessário passar por Sunem. Este texto não nos fala qual é o nome da sunamita, mas essa mulher, ela se mostrou extraordinária. Por que se mostrou extraordinária? Justamente porque ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus. Ela compreendeu a presença de Deus na vida daquele homem e desejou no seu coração, para a glória do Senhor, fazer o bem àquele que era o que representava o Senhor, aquele que era o homem do Senhor. De maneira que ela construiu uma casa, um quarto, em cima de sua casa, para que todas as vezes que o homem de Deus passasse por ali, pudesse se recolher, se recompor, descansar e depois seguir o seu caminho. E é interessante observarmos isso e atentarmos para isso, porque ela tem uma exposição, ela tem uma situação a seu favor, porque ela conseguiu perceber algo que a Bíblia não nos diz que seu marido percebeu. Ela percebeu algo que a abençoou e abençoou também o seu marido. E olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que muitas mulheres, elas, pela sua postura, pela sua forma como serve ao Senhor, foram responsáveis pela bênção de Deus em sua casa, para que também não viesse destruição. Nós vemos isso no caso dessa sunamita, que abriu as suas portas para receber Eliseu. Nós vemos no caso de Abigail, que o seu marido não sendo tão esclarecido e para que não trouxesse maior prejuízo, ela correu e deu de comer ao exército de Davi. Nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, mulheres que procederam de maneira inteligente, com sabedoria, e assim agindo, puderam cooperar e trazer a vida para dentro da sua casa. Neste caso também nós podemos observar que ela foi hospitaleira, ela abriu as suas portas, e é algo para nós refletirmos também, pois a hospitalidade tem sido algo deixado de ser feito pelos santos. E justamente porque nos dias de hoje nós encontramos tantas dificuldades, tantos problemas, pessoas que querem adentrar as casas e querem ficar ali, querem se aproveitar daquele que está de boa fé. E lá no livro, nas cartas, no Novo Testamento, nós vamos ver João falar a respeito disso, para que a gente observe se essa pessoa não está de má intenção. Que se ficarmos com alguém em casa, 1, 2 dias, no máximo 3, depois deve seguir o caminho. Porque tem que ter sabedoria em tudo que nós fazemos. E essas mulheres, elas operaram sabiamente e foram elas responsáveis por coisas boas que aconteceram em sua casa. Então ela foi uma mulher extraordinária, que chamou a atenção, que se destacou, porque teve seu entendimento aberto para compreender que o Senhor estava operando naquela região, para compreender que aquele homem era um homem de Deus, para compreender que desta forma ela estaria glorificando a Deus, pois no seu pensamento foi de construir este quarto para ajudar o homem de Deus, e desta forma ela estaria servindo a Deus. Para os irmãos verem, ela, embora era uma pessoa de posse, conforme nos fala a palavra logo no começo, que ela era rica, mas o que se mostrou extraordinário nela não foi a riqueza que ela tinha, mas a percepção de querer fazer algo para glorificar a Deus, beneficiando aquele que o Senhor levantou como seu profeta. Ela abriu as portas da sua casa e ela exerceu a hospitalidade para com aquele que estava a caminho. Nós podemos perceber que o quarto, que ela fez não foi um quarto pequeno. Tanto é que nos mostra a palavra que Eliseu andava de um lado para o outro e também que Geazi o acompanhava. Provavelmente, dentro deste contexto,
há muito mais do que aquilo que foi exposto. Entretanto, nos alegramos no pensamento de que o importante não foi o tamanho da acomodação, mas foi o que assentou em seu coração, em servir a Deus, fazendo bem a um dos seus enviados. Irmãos, é importante entendermos que as coisas, elas transcendem aquilo que vemos. Nós não podemos olhar tão somente para o quarto, mas para o desejo do seu coração de servir a Deus e fazer aquilo para Deus, favorecendo aquele que vinha em nome do Senhor. Então, as coisas têm que transcender, elas têm que estar além. Nós não precisamos ficar parados aqui, mas olharmos adiante por grandes coisas que o Senhor tem feito. E assim como ela hospedou um grande profeta, como Eliseu, outros também hospedaram. E a palavra de Deus nos fala que nós não devemos deixar a hospitalidade, porque muitos, exercendo a hospitalidade, hospedaram anjos. Nós vemos isso no caso de Abraão, nós vemos isso no caso de Ló, e que foi uma mão poderosa que tirou Ló do meio de Sodoma e Gomorra contra a destruição daquelas cidades impenitentes que o Senhor o tirou de lá. Deus usou estes homens, esses anjos que foram enviados para destruir a cidade, para tirar Ló daquela região que seria destruída. E assim nós vemos que essa mulher foi uma mulher extraordinária, fazendo aquilo que deveria ser feito, de certa forma, conforme assentou em seu coração, para poder louvar e bendizer a Deus com a sua vida, louvando a Ele por tudo quanto Ele tinha dado a ela, dando dela parte para poder receber em sua casa um homem de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Então é algo para nós pensarmos e refletirmos sobre essas questões de hospitalidade, de exercermos a hospitalidade, de termos um coração que transcende as coisas materiais e focarmos na verdade e no socorro providente, né, que nos vem do Senhor. O Senhor sempre nos sustenta, o Senhor sempre nos abençoa, o Senhor sempre nos favorece. E nós precisamos resgatar estas verdades e entendermos que nós não somos tão somente homens andando sobre a face da terra. Nós somos a comissão dos santos, a comissão dos discípulos com uma missão sobre a face da terra. Precisamos sair desta ideia de evangeliquez, desta ideia de um evangelho terreno e passarmos para aquilo que transcende, para o evangelho que nos promete nova vida em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, de estarmos além disso, porque o nosso tempo aqui é curto e nós estaremos com Ele e com Ele viveremos para toda eternidade. Então, o primeiro ponto a entendermos, ela foi uma mulher extraordinária, com uma visão voltada para o Senhor. E por causa disso, ela recebeu um presente extraordinário. E olhando para as suas necessidades, ela poderia chegar e dizer: olha, eu não tenho necessidade alguma, sou rica, tenho isso, tenho aquilo, para mim está bom. Ela simplesmente chegou e falou: estou feliz, eu habito no meio do meu povo. É isso que ela nos fala no texto. Ela fala no texto e diz assim, olha: e ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Ela se mostrou humilde e nesse aspecto Geazi então entendeu, compreendeu por várias vezes passando por ali. Talvez em algum momento houve alguma conversa que disse: ela não tem filhos. E é verdade, meus irmãos. Todos nós que somos casados, que temos filhos, todos vocês que estão me ouvindo, sabe o quanto é gostoso ter um filho nos braços? É um amor incondicional. E quando nós temos o filho, nós compreendemos também, em parte, o amor de Deus.
porque sendo falho e pecadores como somos, Deus usa de sua misericórdia para conosco, não trata para conosco segundo os nossos méritos, mas segundo as riquezas da sua misericórdia. Ele trata para conosco pelos méritos de Cristo, pelo qual nos ganhou vida eterna, pelo qual somos perdoados os pecados, pelo qual nossa comunhão com Deus que nos foi dada nele. Assim, nós entendemos, de certa forma, de maneira tão frágil ainda, porque tudo que há em nós foi contaminado pelo pecado. Com a queda do homem, o meu sentimento de ser bom, a minha bondade, é contaminada pelo pecado. O próprio Senhor Jesus fala que se nós fizermos o bom, o bem, para quem nos faz o bem, se amarmos somente os que nos amam, o que demais fazemos? E ele nos instrui, nos fala a respeito de amar quem nos odeia, de ajudar aqueles que não merecem, que nos maldizem. É transcender, é estar além de uma realidade terrena, compreendendo uma verdade poderosa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Eliseu chamou Geazi e falou para a mulher, chamou Geazi para que falasse à mulher, que ela, depois de 1 ano, estaria com o filho nos braços. Que coisa maravilhosa! Nós temos aí nesse mesmo contexto aquilo que Deus havia falado a Abraão, a promessa dada a Abraão, na qual ele creu. E ele creu que o Senhor daria a ele um filho, e o Senhor lhe deu um filho. E quando Deus lhe prometeu, ele estava com 75 anos, e quando Deus lhe deu o filho, ele estava com 99 anos. E quando perto de se ir, Deus disse: por 1 ano estarás com teu filho no colo. Nós temos aqui nessa exposição justamente esse pensamento. Da mesma forma que Deus havia falado a Abraão, Deus falou para essa mulher através do profeta. Deus quis dar a ela um filho e ele o deu. Então, olha só que coisa maravilhosa. E nisso nós compreendemos aí que o Senhor é aquele que opera naquele que nele espera. Mesmo que o marido não tivesse fé, mesmo que ele estava ausente dessas atividades da mulher, de agir de hospitalidade, de construir a casa, vamos dizer assim, nós não vemos uma ação contínua do marido, mas ele também não se opôs. E é o que nós encontramos na Escritura, que a Escritura nos diz que a mulher santa santifica o marido. E de certa forma, essa mulher foi abençoada e abençoou também o seu esposo. E quantos homens não têm sido abençoados quando suas esposas são piedosas e confiam no Senhor? E assim, meus irmãos, conforme Deus havia prometido, no final de 1 ano, essa mulher estava com os seus filhos, com o seu filho no braço. Uma mulher extraordinária. Ela recebeu uma bênção extraordinária. É maravilhoso olharmos para isso, mas todo o contexto nos mostra também, ali do 18 ao 28, que ela teve uma tristeza também. Há muitos irmãos que pregam a respeito da condição que ela se encontrava quando saiu de casa para ir estar com o profeta, buscando a solução para o problema. E neste caminho que ela fazia, conforme as pessoas lhe perguntavam: está tudo bem? Ou é de paz a sua vida? Porque no texto original no hebraico vai falar de shalom, e é paz, é de paz a sua vida, está tudo bem? E ela diz: está tudo bem. É muito difícil. É muito difícil olharmos por uma situação como essa e falarmos a respeito do sentimento de estar bem quando um filho está morto sobre a cama. Acredito que você deva pensar como eu. Entretanto, essa mulher sabia que o mesmo Deus que deu a ela a capacidade de ser mãe, de seu marido que já era velho,
poder ser pai, era o mesmo Deus que dá vida e que também ressuscita os mortos. E aqui nesse contexto é o que nós temos dela. O menino ainda era pequeno quando esses acontecimentos ocorreram, pois a mãe conseguia segurá-lo no colo. Ela levou ao quarto quando ele clamou pela dor da cabeça. A mãe chamou o pai da criança e ela foi a estar, com o profeta, em direção ao profeta. E chegando lá onde estava o profeta, a pergunta é: vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua casa? Ela disse: vai tudo bem. Mas ela disse: homem de Deus, eu não pedi filho. A tristeza era grande demais, pois o único filho agora estava morto. Então, Eliseu enviou a Geazi com o seu bordão e pôs o bordão sobre o menino, mas nada conseguiu. Isso me faz lembrar também daquela passagem em que os apóstolos não conseguiram repreender o demônio que estava naquele jovem. E isso me chama a atenção para o que estava no coração. Nós não sabemos o porquê que Geazi, com o bordão, não conseguiu resolver a situação. Sabemos sim que Deus é soberano, as coisas vão conforme a sua vontade e que era necessário que assim Eliseu ali chegasse e fizesse o que deveria ser feito para que o menino fosse trazido de volta à vida. Talvez no coração de Geazi, como nós vamos ver no caso de Naamã, o seu coração não estava voltado para as coisas do Senhor, pois ele quis se dar bem nos casos de Naamã. Aqui não nos fala que ele quis se dar bem, mas vemos que o coração de Geazi tinha algumas inseguranças. Assim como tinha o coração dos apóstolos, que o Senhor Jesus disse: não tiveste fé. Mas Deus tinha ali algo para ser feito através de Eliseu. Eliseu então entrou, fechou a porta, esteve com o menino, orou ao Senhor. E o Senhor trouxe de volta à vida aquele que estava morto. Somente o Senhor. Somente o Senhor, por sua palavra, pode trazer de volta à vida aquele que já está morto. Nós vemos isso no caso de Lázaro. Nós vemos isso naquele momento em que Ezequiel foi levado até o vale de ossos secos. E o Senhor pergunta: poderão viver estes ossos? Senhor, tu sabes. Então o Senhor disse: profetiza sobre o vale. E ele profetizou conforme o Senhor mandou. E veio então carne, veio artelhos. E aí então ele profetizou e veio o Espírito e transformou aquele vale de ossos secos em um exército bastante numeroso. Como nos disse o Senhor Jesus, a sua palavra é espírito e vida. E pela palavra do Senhor foi trazido de volta este menino à vida. Só o Senhor pode, pois nele está a vida. E assim nós temos, sem dúvida, uma mulher extraordinária, um presente extraordinário, uma tristeza extraordinária. Mas muito maior do que essa tristeza, nós tivemos um milagre extraordinário. Um milagre operado pelo Senhor. Um milagre de trazer um morto de volta à vida. Somente o Senhor pode trazer o morto de volta à vida. Assim, meus irmãos, este texto nos arremete para o que nós lemos, e sempre trago esse texto aqui em nossas lives, no livro de Efésios capítulo 2, versos 1, 2, onde nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, em nós não havia vida. Estávamos condenados, separados de Deus. Mas o Senhor se agradou moer o seu filho
para que através da sua obra substitutiva nos substituísse na cruz, morrendo ele a nossa morte e nos trazendo de volta à vida. Somente o Senhor pode nos trazer de volta à vida. Somente o Senhor pode mudar o nosso estado. Aqui nós temos no texto, Eliseu foi um instrumento de Deus para poder realizar essa obra. O mesmo acontece conosco, pecadores, que não temos com Deus participação alguma. Entretanto, por sua graça, Ele nos traz de volta à vida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está ouvindo esta palavra nesta noite e que vai ouvir, porque a nossa alegria é que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E aonde quer que você esteja, você pode ser alcançado por essas palavras de vida, pois só a palavra do Senhor é que pode produzir vida. Só Ele pode nos trazer de volta à vida e vermos em nós também um milagre extraordinário. Porque a palavra nos diz que depois de nós recebermos em Cristo nova vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, que deixaram o seu estado de morte e agora são novas criaturas em Cristo Jesus. E como novas criaturas, recebemos de Deus a sua graça para que possamos estar levando a sua palavra. E pregando a sua palavra, veremos que muitos outros poderão voltar de novo à vida. Porque a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. E quando nós a pregamos, ela produz vida naqueles que Ele tem chamado para louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa! Nós temos, irmãos, pessoas extraordinárias, mulheres extraordinárias, pessoas que deixaram tudo para serem fiéis ao Senhor. E pessoas que, estando onde estão, são fiéis ao Senhor, cooperando para o crescimento de sua obra. Cooperando para que aqueles que são chamados nele, tenham nele lugar, descanso, tranquilidade, pois são usados para a obra do Senhor continue e permaneça de geração em geração até o dia do Senhor. São pessoas extraordinárias, que também têm sido alcançadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor e têm vivido de maneira extraordinária também. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, fale mais alto em seu coração. Que a palavra do Senhor te alcance e possa cooperar para a sua transformação de vida. Pois o mundo, os homens, não podem fazer nada por nós. Mas a palavra do Senhor, ela sim, ela nos dá vida. Em uma decadência moral e a favor dele ele nada pode fazer. Várias partes.